Eu sou Victor Lance, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre arte e filosofia e hoje aqui com um convidado muito especial de um canal que antes da gente começar a trocar ideia eu já estava considerando um dos meus favoritos. Há poucos meses atrás, quando eu estava fazendo essa nova amizade, a gente estava trocando justamente uma ideia sobre o que era ter canal, sobre os princípios da internet, do YouTube. E aí no meio desse papo todo, ele me disse que tinha gravado um vídeo com um outro canal muito maneiro, que eu gosto bastante também, que é o Mimimídias, e eu fiquei com muita inveja deles terem um holograma como amigo. Então eu comprei esse tablet aqui do futuro para poder trazer o nosso amigo aqui pro canal. Pronto, beleza? Cara, se apresente aí pros meus espectadores. Olá! Então, eu sou um professor e artista e eu também tenho um canal no YouTube que se chama Antídoto. E eu acho que as pessoas gostam dos vídeos que eu coloco por lá. Cara, eu lembro que a gente começou a trocar essa ideia para esse vídeo quando a gente viu que as propostas realmente se identificavam, como eu disse, né? E eu achei que, independente dos nossos estilos serem bem diferentes, a gente concordou que valia realmente trazer essa reflexão sem treta, sem essa atmosfera pesada que rola muito por aí no YouTube, né? Mas aí a gente ficou na dúvida de como abarcar certos conteúdos e fazer com que essas coisas cheguem a uma grande massa, vamos dizer assim. Eu acho que uma parte da resposta dessa pergunta tá no fato de você dizer que nós temos estilos diferentes. Eu acho que uma parte do trabalho de fazer as nossas ideias chegarem em mais gente tá justamente aí. Os estilos e abordagens diferentes são uma coisa boa. Uhum. E eu não tô falando só de pensar diferente, de ter pontos de vista diferentes, o que é meio lógico que a gente defenda, sobretudo porque tem um grande poder instituído e um grande poder informal que vão contra o que a gente acredita. Então é claro que, tanto por princípio quanto por sobrevivência, a gente vai ser defensor de que haja uma diversidade de ideias e de pensamentos. Mas isso é meio óbvio. Mas eu acho importante ter também ações diferentes, de comunicar de formas diferentes as nossas ideias. Tem a ideia de que a gente está vivendo uma disputa de narrativas e que existe um grande fascismo nascente que a gente deve combater. Eu concordo, mas eu acho importante lembrar que não existe apenas uma forma de se combater. Uma luta se ganha com estratégia, né? Eu faço uma analogia com um time de futebol. Quando a gente é criança, a gente fica muito mais deslumbrado com um artilheiro goleador do que com o resto do time. Mas um time com 11 Neymares não se sustentaria nem na segunda divisão. Traçando essa analogia, eu acho importante que tenha pessoas usando essas fórmulas para se ganhar visibilidade no YouTube, que a gente já conhece muito bem. Títulos apelativos, clickbait, tretas, brigas e etc. Sim, total. Pra falar a verdade, eu não gosto dessas coisas, mas eu também não acho que elas sejam de todo ruins. Eu acho que é importante que existam pessoas fazendo isso como uma forma de divulgar suas ideias e de propor pensamento, reflexão, mas também é muito importante que outras pessoas, como eu e você, façamos um pouco diferente, sabe? Cara, e esse tipo de coisa me faz lembrar um episódio da minha infância que eu desci pro Play com um amigo pra jogar ping-pong, né? No Play do meu prédio, do nosso prédio, e a gente estava com muita preguiça de interfonar para cada uma das pessoas. Aí a nossa sacada genial foi começar a gritar: porra, porra, porra! E aí todos os nossos amigos desceram pro Play para ver a porrada rolar, e a gente se abraçou, eu e esse amigo meu, e a gente falou: ó, gente, é tudo caô, era só pra vocês descerem, porque a gente sabia que ia chamar atenção, e a gente começou a jogar ping-pong com a galera. E eu acho que, como você mesmo disse, a internet é uma expansão do Play do prédio, né? Sim, do playground ou até do que era a escola na nossa infância. Sim. Tem uma treta aqui, tem uma fofoca ali. Muita gente dá atenção pra isso. Isso se traduz em muitos cliques. E muitas coisas que são incríveis acabam aparecendo pra pouca gente. Cara, eu acho que é por aí mesmo. E aí a gente se pergunta se vale a pena usar
o clickbait, por exemplo, só para atrair as pessoas, para daí ela se surpreender positivamente com conteúdo sem agressões. O seu canal deve estar com quase 100 mil inscritos, eu acho, e sem a necessidade de um clickbait. Eu acho isso maravilhoso e muito raro, né? Muito obrigado. Eu já tô com um canal quase chegando a 100 mil inscritos. Comparado com o Felipe Neto da vida, não é nada, é muito pouca gente. Mas 100 mil pessoas é mais pessoas do que tem na cidade em que eu nasci. E eu não faço clickbait porque eu penso nas consequências negativas disso. As consequências positivas do clickbait a gente já sabe, ela atrai atenção para um assunto, para uma coisa que você queira discutir. Esse é o lado positivo do clickbait. Agora, tem dois grandes problemas na lógica do clickbait e que me incomodam bastante. O primeiro é que geralmente o clickbait passa uma informação errada e às vezes isso é grave. Imagina que o cara vai fazer um vídeo falando sobre vacinas. E aí ele coloca o título do vídeo como Vacinas Matam. Aí durante o vídeo ele explica, não, vacinas matam as doenças, vacinas matam os vírus. Bom, um monte de gente não vai ver o vídeo. Ou vai assistir o vídeo sem prestar muita atenção, mas vai ver o título. E aí vai internalizar aquele título, vai pensar, o fulano tá dizendo que vacinas matam. Então, de repente, aqueles caras que são contra a vacina têm alguma razão. Os algoritmos do YouTube favorecem quem tá gritando e chamando por atenção. Se você não faz muito escarcéu, se você não tenta chamar muita atenção, menos gente vai dar atenção pro seu conteúdo. Então, o que acontece é que muitos produtores de conteúdo ficam tentando chamar a atenção a todo custo o tempo todo. Mas o problema disso é, se você fala de todas as coisas como se elas fossem muito importantes, você perde a capacidade de chamar a atenção para as coisas que são realmente importantes. Você perde a capacidade de hierarquizar a importância do que você está falando. Mas eu vejo que sem esse apelo existe uma enorme dificuldade para um conteúdo de paz, vamos dizer assim, consiga chegar a algumas pessoas que, devido a uma quantidade enorme de lixo eletrônico, acaba sem nem saber que alguns conteúdos mais legais existem sequer, vamos dizer. Cara, embora tenha alguns conteúdos que eu diria que é um conteúdo meio lixo mesmo, eu acho que, assim, a besteira, o conteúdo leve, o entretenimento despretensioso, ele tem a sua função. O que me incomoda é que parece ter um grande desequilíbrio, sabe? Se metade do YouTube fosse de baboseira e a outra metade fosse de conteúdos mais sérios, mais comprometidos com o método, mais reflexivos, eu acho que estaria ótimo. O problema é que, pra mim, parece que 99% do YouTube é entretenimento barato, vamos dizer assim, e 1% é um pouco mais comprometido, é um pouco mais sério, é um pouco mais esforçado nesse sentido. Eu faço essa analogia. Eu não tenho problema com uma música sertaneja. Eu tenho problema com, no top 20 das músicas mais tocadas na rádio, as 20 serem sertanejas. Isso é uma monocultura. Isso eu não gosto, isso me incomoda. Infelizmente, essa distinta plataforma que a gente usa não parece estar se esforçando muito para equilibrar essas coisas, né? Como ele se preocupa com lucro antes de qualquer outra coisa, e essa monocultura está sendo lucrativa para a plataforma, então essa lógica tem se perpetuado. Aí eu me pergunto também como sair dessa lógica e como comunicar coisas sérias para mais gente. Olha, eu não sei. Além de entender e aceitar as nossas diferenças e tentar atuar em campos um pouco diferentes, alguns mais combativos, outros mais reflexivos, uns mais estéticos e tudo mais, eu realmente acredito que é uma questão de você trabalhar, de você levar a sério, de você poder sustentar as coisas que você fala com pesquisa, com conhecimento, com método e tentar encontrar uma forma, a sua forma, de deixar isso atraente para as outras pessoas. Sim, sim. E eu acho que uma das soluções é justamente fazer collabs, né? Entre canais, como a gente está fazendo aqui. Pois é. Eu fiz uma collab com o Meteoro Brasil e em uma semana eu ganhei 10 mil inscritos. Pra mim, isso é bastante coisa.
E aí me vem a ideia de que falta ter mais curadoria e menos algoritmo, ou uma relação entre curadores e programadores, para que a gente chegue não apenas aos conteúdos semelhantes àqueles que a gente já clicou antes, mas aos conteúdos novos e mais ricos, talvez, né? Que às vezes a gente nem sabe que existe por não ter acesso. Exato, e uma curadoria ela tem objetivos. Então vamos pensar. Quando o algoritmo do YouTube ou do Face ou do Insta está decidindo o que ele vai te mostrar, ele está fazendo uma curadoria. Qual é o objetivo dessa curadoria? Para quem não sabe o que é curadoria ou gostaria de saber um pouquinho mais, eu tenho um vídeo aqui antigo do canal que eu vou deixar nesse card. E lá eu falo de forma mais abrangente, mas de forma muito geral. São os cuidados que os especialistas têm com as coleções de obras de arte e com os caminhos a se traçar por dentro de uma galeria ou de um museu, a maneira como você expõe as obras de arte, certo? Para que você tenha um viés de contemplação e não outro. Então, nessa primeira sala, vão ter pinturas separados por paredes, por temas, etc. Seguindo numa outra sala com certas esculturas que têm uma relação cronológica, talvez, ou conceitual em relação à primeira sala e por aí vai. E esses, né, são, na verdade, alguns caminhos possíveis para que você sinta melhor ou de outra forma a proposta de alguns artistas. E no meio, né, da biblioteconomia já se fala muito em curadoria digital, mas até onde eu entendo, na minha ignorância, isso fica muito restrito, na verdade, às pesquisas acadêmicas. E eu vejo o quanto o conteúdo fora da academia está um pouco abandonado. Eu acho que, por um lado, a gente tem a academia que produz conteúdo intelectual de ponta, mas que geralmente fica preso dentro da academia. Quando surgem esses movimentos anti-intelectuais que querem desmontar a academia, eles encontram um terreno fértil entre muitas pessoas que realmente não entendem o que está acontecendo dentro da academia. Por um lado, a gente precisa valorizar o conhecimento acadêmico e a gente precisa buscar esse conhecimento. Mas, por outro lado, a academia também precisa se ajudar um pouco mais. Isso passa muito pela forma com que as pessoas interpretam as funções que a arte tem. Se a função da arte é simplesmente me entreter, provavelmente um curador que só me apresente as coisas parecidas com as que eu já gosto, que é o que o algoritmo faz, estaria de bom tamanho. Por que é que o algoritmo não basta? Porque essa não é a única função que a arte tem. Eu acredito que o papel de um curador, ele é mais ou menos como o de um barman, que vai te dar o drink que tu quer e te sugerir outras coisas que talvez você possa gostar, mas eu acredito que também é um pouco o papel de um médico, que vai entender quais as suas necessidades e te dar uma prescrição com base nelas, para que tu possa melhorar as coisas que tu quer melhorar. Aí nos cabe a tentativa de desenvolver no nosso público, nas pessoas que estão assistindo os nossos vídeos, uma independência intelectual, de fazer com que o conteúdo que a gente divulga seja instrumentalizador, vá colocar novas peças na caixinha de ferramentas que é o pensamento de cada pessoa que nos assiste. Eu não sei se esse seu ponto ele é realista ou otimista, porque eu não sei se em algum momento, independente do nível de cultura que a gente tenha, a gente poderia dispensar o papel de um curador para que a gente possa fazer a curadoria por nós mesmos, né? Eu não tenho certeza, eu acho que hoje é uma necessidade urgente, vamos dizer assim, de curadores digitais para que a gente possa ser guiado mais ou menos por uma via mais humana e não por algoritmo que só quer saber de clique, né? E eu acho que mesmo se sofisticando, ainda o papel do curador é muito importante. Porque assim, quando a gente fala de conteúdo propriamente filosófico, cara, é difícil. Vamos dizer assim, o que a gente faz aqui no YouTube, né? Quando você fala de filosofia, de história, de questões mais profundas e reflexivas da vida, a gente tenta comunicar, de certa forma, o que
conceitualmente, né, pode ser muito complexo porque falta chaves de interpretação dos conceitos que, em geral, a gente não tem no ensino de base, né? É só quando a gente começa a se encabeçar em filosofia, a maioria das vezes por via acadêmica, né, que a gente começa a decifrar certos conceitos e a discernir o que é um texto, vamos dizer assim, do ponto de vista mais cotidiano, de um texto jornalístico, de um texto sociológico e de um texto filosófico, e quando ensaios, por exemplo, conseguem beirar uma união entre essas forças, entre essas questões, né? Uma vez, um moço me mandou uma mensagem sugerindo um vídeo sobre o belo e o sublime em Kant, que ele estava fazendo, não sei se é o doutorado dele em Belas Artes, se eu não me engano, e eu fiz o vídeo. E ele ficou super surpreso, e a gente se encontrou pessoalmente, só que aí ele me falou que com base nesse vídeo, ele preparou o doutorado dele, e citou certos fragmentos do Kant para falar dessa parte, só que o Kant é muito complexo, né? Para você entrar na atmosfera, você tem que encabeçar durante muitos anos, né? E ele ficou preocupado porque fizeram uma crítica na banca, né? Dizendo que os conceitos do Kant estavam um pouco rasos, né? Em relação ao que poderia ser. Eu me preocupo, né? Quando a gente tenta passar um conteúdo de qualidade de forma que a gente sabe que precisa ir um pouco além. Então eu acho que isso é importante dizer aqui. O que fazemos são pílulas de conhecimento. Você tem que encabeçar, você tem que ir muito além para compreender certas coisas, né? Totalmente. Se você acha que é um entendido de um conteúdo porque viu um vídeo a respeito, exatamente, ou leu um artigo a respeito, você está bem equivocado. Veja, o problema não é a natureza do vídeo. O problema é você ter uma informação limitada e acreditar que essa informação é muito maior. Desde o Sócrates que a gente já sabe o tamanho desse problema, né? E isso é uma coisa que a gente falhou enquanto grupo que teve acesso a um estudo maior, enquanto grupo que tem um pensamento divergente do que está no poder agora. A gente falhou em uma coisa que os protestos americanos de 2011 podiam ter nos ensinado, que eram os movimentos de Occupy. Eu acredito que a gente precisa ocupar esses espaços. Cara, super concordo. Então acho que a gente pode ficar aqui com esse lado mais otimista e pensar que é possível sim a gente chegar a promover conteúdos mais importantes e mais interessantes para uma gama maior de pessoas, para que as pessoas possam ter mais acesso à cultura e à reflexão filosófica mais séria e tal, né? Cara, eu queria de novo te agradecer pelo convite e queria lembrar a todo mundo que ocupar o YouTube com todas as coisas que a gente acredita não é um processo fácil, não é um processo simples e não é um processo que vai resolver todos os nossos problemas. Muito longe disso, mas é importante. E se a gente puder fazer isso com amor e com carinho, melhor ainda. Para quem gostou desse vídeo, fica o convite de se inscrever aqui no canal e se inscrever no Antídoto, mas como diz o Meteoro, só se você quiser, certo? É isso. Beijo, gente. Isso aí, beijos. High five, cara.